Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está preparado aí para receber uma palavra de Deus, amém? Esse vai ser mais um momento que Deus vai falar aos nossos corações, tocando, visitando, e espero que nós possamos juntos, na revelação desta palavra, sairmos daqui mais edificados, crescendo na graça e no conhecimento, amém? O tema desta noite é preparando a terra, amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 8, é um texto bastante conhecido, usado bastante em ministrações, mas o Espírito Santo me levou a essa revelação para que nós pudéssemos juntos hoje trabalhar em cima disso, amém? Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 8, todos acharam? Amém? Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60, e outro a 30, amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma noite, Senhor, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, para sermos edificados através da Tua palavra, Pai. Senhor, nesse momento, me coloca à Tua disposição, Senhor, como um canal de bênção sobre a Tua igreja, Pai. E peço, Senhor, intercedendo, Senhor, por cada uma destas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que venha, Senhor, apresentar-se diante de Ti corações quebrantados, ó Pai, e terras, Senhor, que vão se fertilizar nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, Pai, para receber da Tua palavra, do Teu crescimento, da Tua visão, Pai, em nome de Jesus. E eu também te peço, Pai, que tudo aquilo que estiver impedindo, Senhor, o Teu povo de ser abençoado pela Tua palavra, Pai, todo pensamento contrário, todo sentimento de descrença, todo sentimento de falta de fé, seja quebrado agora, caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus, para que todos possam, Senhor, viver o pleno Evangelho, Senhor, através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, de maneira poderosa, para que possamos, ó Pai, sairmos daqui totalmente abastecidos pela Tua presença e pela Tua palavra. Assim eu te peço e já te agradeço, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, preparando a terra, aqui nós vamos falar sobre alguns pontos, que coloca o nosso coração, a nossa vida espiritual como terra, sendo comparado na Bíblia. E a Bíblia, ela faz algumas referências que nos comparam à terra. Tem diversas referências bíblicas que fazem essa analogia, comparando as nossas vidas com a terra. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Outra referência comparativa também é utilizada, nos evangelhos aí, sinóticos que nós lemos aí, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, que vão falar sobre a questão das sementes e dos tipos de solo que elas caíram e receberam. Então há diversas comparações na Bíblia que colocam as nossas vidas sendo comparadas de uma maneira onde nos colocamos como terra.
uma terra em que estará pronta para receber aquilo que o Senhor tem para abençoar as nossas vidas, para fazer crescer através de nós. Por isso nós precisamos entender e nos colocarmos diante de Deus, pedindo para que Ele coloque o nosso coração todos os dias como uma terra fértil, para que nós possamos realmente, assim como disse o texto, crescer a 30, 60, 100 vezes mais a semente que nós recebemos no nosso coração. Amém? Jesus, queridos, se utilizava de parábolas para ensinar. Então nós vemos, assim como nesta que nós lemos hoje, Jesus utilizando-se de diversas parábolas, e por se tratar de uma linguagem emblemática, nem sempre era compreendida pelas pessoas. Por essa linguagem emblemática que as parábolas que Jesus contava, não serem talvez tão simples de entender para aqueles que ainda estavam se achegando a Ele. As pessoas talvez não compreendiam em seu coração. Então Jesus juntava os seus discípulos para explicar. Quando ele, no exemplo desta parábola, percebeu que havia dúvidas, que havia falta de entendimento sobre aquilo que ele havia lançado como palavra, ele juntou os seus discípulos para explicar. Sobre a parábola do semeador, queridos, ele explicou que o solo é o coração do ser humano e que este tem 4 tipos específicos que nós vamos abordar aqui hoje. Ele explicando para os discípulos, olha, a terra a qual eu estava falando referia-se ao coração daqueles que me seguem, ao coração daqueles que vão receber a minha palavra. E existem aí 4 tipos de solo, 4 tipos de corações diferentes que têm recebido a minha palavra. E como nós vimos em Mateus e também em Marcos, no capítulo 4, de 1 a 20, Jesus ensinando os discípulos a respeito dessa parábola. Então, o primeiro solo que nós vamos falar hoje, junto ao caminho. Amém? Nós vamos ler aí Marcos capítulo 4, versículo 4. Junto ao caminho. Olha só o que diz o texto de Marcos. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Olha só, o semeador estava a semear, e uma parte da semente caiu junto ao caminho. Então esse tipo de solo, queridos, é quando uma pessoa ouve a palavra, mas vem Satanás e a rouba do seu coração. É a pessoa que ouviu a palavra, se maravilhou por ela talvez, é a pessoa que achou linda aquela palavra, que colocou aquilo no seu coração naquele momento, mas que por falta de entendimento, por falta de se aprofundar naquilo que Jesus estava tentando trazer para ela, permitiu com que o inimigo viesse e roubasse aquela palavra do seu coração, como se ela nunca tivesse sido dita ou ouvida por cada um de vocês, por cada um de nós. Pessoas, queridos, que estão à beira do caminho, são pessoas que estão à beira do caminho, mas não estão no caminho. Amém? As pessoas que permitem com que o inimigo roube as palavras, roube as sementes que estão sendo semeadas em seus corações, são pessoas que muitas vezes estão à beira do caminho, talvez esperando pela misericórdia do Senhor, talvez esperando uma esmola, talvez esperando algo, mas pessoas que não estão sabendo conservar a semente, conservar a palavra do Senhor nos seus corações, para que ela possa crescer e frutificar.
elas vivem uma fé superficial. As pessoas que estão na beira do caminho, que estão deixando essas palavras, essas sementes se perderem dos seus corações, são pessoas que têm demonstrado uma fé superficial. Então, quando ouvem qualquer má notícia ou desilusão, se revoltam, desanimam e abandonam a fé. Talvez você se sentiu atraído, quebrantado pela palavra, se entregou, se ajoelhou, chorou, orou. Mas no momento em que você deveria fazer essa semente germinar, crescer, você permitiu que a sua vida ficasse à beira do caminho. Permitiu com que o inimigo roubasse aquela palavra, como se ela nunca tivesse existido na sua vida. Sobre isso, queridos, a palavra diz em Provérbios capítulo 4, no versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que devemos guardar o nosso coração. Nós vemos referências bíblicas dizendo que o coração do homem é enganoso, porque muitas vezes nós somos levados por algumas emoções e deixamos com que a nossa fé seja abalada por notícias, por situações ruins. E isso demonstra que tipo de solo nós temos sido. Isso demonstra que tipo de coração nós temos entregado para o Senhor, colocado as suas sementes. Precisamos aprender a guardar nosso coração de uma maneira aonde nada vai roubar aquilo que Deus tem plantado em nós. Nada vai tirar as sementes, nada vai impedir a nossa frutificação, porque nós estamos totalmente ligados no Senhor, compreendendo qual é a sua vontade, qual é a sua direção para as nossas vidas. A palavra fala que a semente caiu à beira do caminho. E eu repito, e quem está na beira do caminho, não está nele. Porque quem está no caminho, tem um objetivo, está seguindo, está buscando, está alimentando o seu coração com aquilo que o Senhor tem dado. Mas quem está na beira do caminho, está esperando simplesmente milagres acontecerem, está esperando as coisas caírem do céu, está esperando muitas vezes Deus descer e fazer aquilo que você deveria fazer na sua vida, que é seguir e manter o foco da sua vida, guardando o seu coração, para que as sementes possam crescer na sua vida. Quando estamos firmados na palavra, não existe notícia ruim que nos desvie, que nos desvirtue. Quando nós estamos totalmente firmados na palavra, pode vir notícia ruim, pode vir situação adversa, pode vir problema, que nós não vamos esmorecer, porque Jesus é o nosso caminho, como diz lá em João 14,6, e quando estamos em Jesus, não existe o que nos abale ou nos faça permanecer abalados. Quando eu estou em Jesus, não existe nada que vai abalar ou que vai me fazer permanecer abalado, porque eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei quais são as sementes que estão no meu coração e também estou buscando fazer com que elas cresçam. Quem está entendendo? Amém? Olha só o que diz Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Tem corações confiando no Senhor aí? Aleluia. E é isso. Os maus rumores, às vezes dá aquele choque. As más notícias, às vezes dá aquele impacto. Mas o impacto não pode ser suficiente para abalar as nossas vidas,
nem muito menos para fazer com que nós permanecemos abalados, de joelhos para situações adversas, porque nós não somos aqueles que estão à beira do caminho. Amém? Nós não vamos permitir que as sementes que o Senhor tem lançado para nós, elas sejam roubadas pelo inimigo. Amém? Solo 2, segundo tipo de solo, entre pedregulhos. Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha só o que diz. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse tipo de solo, Jesus faz uma alusão, uma comparação. São pessoas que recebem a palavra, se alegram com ela, mas se escandalizam com qualquer coisa, se revoltam e esmorecem na fé. São pessoas que se alegram, se enchem talvez daquela palavra, mas são pessoas também que muito rapidamente se escandalizam com qualquer coisa que aconteça. São pessoas que muitas vezes se revoltam, porque às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida como está acontecendo na vida de outros, e acabam se escandalizando e deixando a sua fé esmorecer. São como uma planta sem raiz, que qualquer vento leva. Quando nós permitimos com que a nossa fé seja abalada, com que a nossa paz seja tirada, mesmo nós recebendo tudo aquilo que nós precisamos, através do Senhor, através do seu Espírito, quer dizer que as nossas raízes ainda não estão profundas o suficiente para que nós possamos permanecer no Senhor. Deus não deseja isso. Para permanecermos nele, devemos ser como uma árvore. Para que nós possamos permanecer no Senhor, nós devemos ser como uma árvore. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que palavra profética para nós. Mas faz a gente pensar, onde eu tenho firmado as minhas raízes? Onde eu tenho firmado as minhas raízes? É diante do ribeiro de águas do Senhor? Ou é apoiando a minha vida em qualquer outra coisa que alegre o meu coração, que não venha dos céus? A árvore, queridos, plantada junto ao ribeiro, está firme e sempre hidratada, recebendo do melhor, e assim é o certo para nós, estarmos junto ao ribeiro. Quando nos firmamos na palavra, não tem vento que nos leve. Amém? Quando eu estou firmado na palavra, pode ventar. O vento às vezes muda a minha aparência, o vento às vezes pode mudar alguma circunstância, mas não vai mudar quem eu sou, não vai me abalar, porque as minhas raízes estão junto a ribeiros de águas, que é o Senhor dos Exércitos. Precisamos firmar nossas raízes em Cristo, para não nos deixar levar por qualquer circunstância adversa, e nem ser vistos como planta sem raiz. Aqueles que uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está bem, uma hora não está bem, são pessoas que são vistas como plantas sem raiz. São pessoas que não demonstram estarem firmadas na rocha que é Jesus. Eu não estou dizendo que não vamos passar situações que às vezes vai dar um impacto, talvez gerar uma tristeza em algum momento. Eu estou falando sobre raízes, eu estou falando sobre estrutura.
Eu estou falando sobre que tipo de solo é o seu coração para receber, para alimentar a semente que o Senhor tem te dado, para que ela cresça. Terceiro solo, entre os espinhos. Marcos 4:7. Olha só o que diz. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Todos nós queremos dar frutos. Todos nós temos a necessidade de gerarmos frutos para nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias e para o Senhor. Mas quando Jesus faz essa comparação entre os espinhos, essa semente cresceu, mas não deu frutos. São pessoas, queridos, que recebem a palavra, mas são seduzidas pelos prazeres do mundo. Recebe a palavra, mas qualquer coisa que venha de fora aqui, aos olhos humanos pareça melhor, tira aquela palavra, sufoca aquela palavra que você recebeu, e impede o crescimento, impede a frutificação, e faz com que o seu coração não seja um solo de terra fértil. Pessoas assim não resistem aos apelos do mundo e suas tentações, e se desviam, não resistem aos prazeres, nem ao dinheiro, ou ao poder, à fama. São aquelas pessoas que se acham: eu estou conseguindo conquistar porque eu posso, porque eu sou, porque... Entenderam? É na força do meu braço. Pessoas assim acabam sendo sufocadas e deixando com que o inimigo cumpra o seu propósito, que é fazer com que a semente, ela não frutifique em nossas vidas. A semente até encontra um solo bom, né? Às vezes até encontra um solo bom, mas os espinhos, os prazeres do mundo a sufocam, matam a semente, ficando apenas sua vaidade e seus desejos. Matou a palavra, matou a semente, sufocou. Porque eu dei mais ouvido às coisas que vêm lá de fora do mundo, e me envolvi mais com as coisas que são do mundo, porque a maioria das pessoas que eu estou andando são lá de fora, porque a maioria das coisas que eu estou querendo está lá fora. E com isso eu permiti que a palavra, que a semente fosse morta, que fosse sufocada a palavra do Senhor no meu coração. Esse é um solo que infelizmente está muito abundante dentro das igrejas e no meio cristão. São pessoas que recebem, terra boa, cresceu, mas de repente são sufocadas por tantas coisas e permitem com que o inimigo impeça a sua frutificação. Nós vamos entender hoje que nós somos chamados para sermos terra boa em nome de Jesus. Amém? Quarto solo, terra boa. E por fim, queridos, Jesus fala de um quarto tipo de solo, e esse sim agrada o Senhor e tem parte com Deus. É o solo bom, no qual a semente cai, germina, cresce e frutifica. A semente bateu no meu coração, a semente cresceu e a semente frutificou e vai frutificar em nome de Jesus. Olha só o que diz Marcos 4:8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Essas são pessoas que recebem a palavra e permanecem. Eu recebi a palavra,
veio vento, veio adversidade, veio situação difícil, mas eu permaneci, porque eu compreendi que eu sou a terra boa do Senhor, que as minhas raízes estarão sempre firmadas em Cristo Jesus, que é o ribeiro de águas para nós. Eu vou dar frutos no tempo certo, eu vou ser alimentado da maneira certa. Muitas vezes não é da maneira que eu queria, mas da maneira certa. Olha o que diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso vem para quem permanece, para quem faz a semente, para quem cuida da semente, para quem faz crescer. Corações que são terras boas, queridos, estão abertos ao agir de Deus, a ver o Senhor fazendo infinitamente mais do que pensa, do que espera, e estes são surpreendidos pela bondade de Deus. Quem quer ser surpreendido pela bondade de Deus aí? Nós somos. Nós só precisamos colocar isso na nossa escala de prioridade. Entender que essa gratidão por aquilo que Deus já tem feito vai fazer com que nós busquemos cada vez mais cuidar das sementes, estabelecer raízes, para que os frutos venham. Eu não vou depender de migalhas, eu não vou ficar à beira do caminho, porque eu sempre estarei no caminho. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Jesus, porém, respondendo disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, e tudo, mas até se a este monte dissertes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que me pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? São pessoas que buscam fazer sua fé crescer, orando, jejuando, buscando sempre a presença de Deus. Amém? E para concluir, é esse tipo de solo que vai permanecer nas nossas vidas, que vai fazer com que nós possamos realmente estarmos focados naquilo que Jesus nos chamou, abençoando e sendo abençoados, sendo curados e também entregando cura. Amém? Olha só, para concluir, Deus nos chama para ser terra fértil, para conquistar tudo o que desejamos, para ver nossos planos prosperarem. Mas para isso acontecer em nossas vidas, existe um segredo que nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 2. Preste atenção: você foi chamado para prosperar, sim. Você foi chamado para frutificar, sim. Nós fomos chamados para receber o melhor de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender aqui, Isaías capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, excelentes sementes, excelentes mudas, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. A torre para vigiar, a semente, a melhor que tinha, cercou e colocou lá um lagar. Para se ter uma terra proveitosa e próspera, precisamos limpá-la dos pedregulhos. Os pedregulhos que muitas vezes vêm impedir com que a semente chegue ao seu propósito. Nós precisamos aprender a limpar o nosso coração diariamente, porque senão a palavra, ela não frutifica, ela não cumpre o seu propósito, e não porque ela não era de Deus, mas é porque o coração não estava limpo, preparado como terra fértil para receber a semente dos céus.
Esses pedregulhos são as feridas na alma e os pecados do mundo. Às vezes eu estou ferido, magoado, e eu não quero tratar isso porque vai doer. Eu estou permitindo algumas coisas acontecerem na minha vida, mesmo eu sabendo que está errado. E mesmo assim eu quero que a semente dê frutos. Mesmo assim eu quero ver o Senhor colocando tudo isso na minha vida. Plantar excelentes vides, que são as bênçãos de Deus e a gratidão. Tem pessoas gratas ao Senhor aí? Eu vou plantar excelentes vides quando eu buscar as bênçãos de Deus, mas também entregar a Ele a gratidão, fazendo a sua vontade. Construir uma torre, que significa vigiar constantemente para não voltar às velhas práticas. Muitas vezes as situações acontecem, os problemas vêm e a gente às vezes nos permite voltarmos a fazermos as mesmas coisas erradas que fazíamos antes. Como é que eu posso ser terra fértil? Como é que eu posso estabelecer raízes se eu permitir que o meu coração esteja desta maneira? Então por isso que eu preciso estabelecer uma torre de vigia, vigiar constantemente. E construir também um lagar para cuidar das bênçãos multiplicadas pelo Senhor. Amém? Como é que eu vou fazer para administrar tudo aquilo que o Senhor vai colocar na minha vida? Eu vou construir um lagar e eu vou saber, buscando em Deus a direção, a capacidade. Porque o Deus que abençoa é o Deus que nos capacita, que nos prepara para viver o melhor de Deus e ver as bênçãos se multiplicando abundantemente em nossas vidas. Nós precisamos ser terra boa e buscarmos crescimento da nossa fé. Primeira pergunta: eu quero ser terra boa? Eu tenho buscado fazer crescer a minha fé? Ou eu estou levando? Quem está entendendo? Amém? A semente da palavra de Deus tem que encontrar lugar em nosso coração. E precisamos resistir às tentações, aos convites do mundo e às adversidades. Nenhuma adversidade, nenhum problema é maior do que o seu Deus. Nenhum vento pode ser mais forte do que as suas raízes em Cristo Jesus. Amém? Deus é abençoador, mas para vivermos tudo isso, não podemos esmorecer. Nós precisamos criar raízes na rocha que é Jesus e vivermos para a sua glória. E quando fizermos isso, experimentaremos da sua vontade perfeita para nós. Amém? Quem quer experimentar a vontade perfeita do Senhor? Amém? É isso que Deus tem para nós. Terra fértil, terra que vai receber a semente, que vai cuidar, que vai cercar, que vai fazer crescer, que vai construir um lagar que não vai se abalar por nada. Amém? E nós seremos muito, mas muito abençoados e também abençoadores em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão. Que tipo de solo eu tenho sido até hoje? Que tipo de solo eu tenho permitido que o meu coração se transformasse até o dia de hoje? Porque a partir de hoje eu sei que vai sair daqui só terra fértil. Em nome de Jesus, eu creio, declaro, profetizo isso. Mas eu quero que você faça essa reflexão. Como eu tenho limpado o meu coração? Como eu tenho tirado os pedregulhos, os espinhos? Como eu não tenho permanecido na beira do caminho, mas estando no caminho? Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus de poder, Pai. Que esses corações, ó Pai, que estão se apresentando diante da Tua presença, recebam, Senhor, essa palavra e façam com que ela, Senhor, cresça e frutifique em suas vidas, Pai.
que tudo aquilo que tem causado embaraço, que tudo aquilo, Senhor, que tem causado, Senhor, um impedimento dessas vidas de crescerem, das tuas sementes, ó Pai, de crescerem, de prosperarem, Pai, em nome de Jesus, que seja tirado agora, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, e que no entendimento de todos aqui, Senhor, venha, Senhor, tudo aquilo que precisa ser, ó Pai, trabalhado, que tudo aquilo que precisa ser, Senhor, preparado, como terras, ó Pai, que seremos para recebermos a Tua presença e a Tua semente, Pai. Em nome de Jesus, abra o entendimento, Senhor, do Teu povo, para que possam, Senhor, crescer, prosperar, ó Pai, frutificar a 30, 60, 100 vezes mais, Pai, aquilo que o Senhor vai lançar sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que nada, Senhor, nenhuma adversidade, nenhuma situação, Pai, de problema, nenhum prazer do mundo, nada que venha, Senhor, tentar enganar, possa prevalecer contra estas vidas, mas que possam, Senhor, estar completamente entregues na Tua presença, Pai, com raízes firmadas diante do Teu altar, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.